de número 1 a 9. Gênesis, capítulo 11, versículos de número 1 a 9. Gênesis 11, versículos de número 1 a 9. A palavra de Deus diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra, é viva e poderosa para nos tocar, nos transformar, nos edificar. E nesse momento nós queremos, em humildade, nos render diante de ti e reconhecer que só podemos compreender e crescer na nossa jornada se o teu Espírito nos abençoar e se o Senhor nos capacitar dia após dia. Por isso, fala ao nosso coração por meio da tua palavra, ministra sobre as nossas vidas e que possamos sair edificados pelo teu amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre enfrentou ataques. E via de regra, a metodologia mais eficaz no que se diz respeito ao ataque ao corpo de Cristo sempre foi por meio de ideologias. Ideologias ou cosmovisões moldam o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas atitudes e aquilo que valorizamos. Então, a grande batalha que enfrentamos ainda hoje é o controle da mente. Dominando a mente, fica fácil manipular as pessoas em todos os aspectos. Quem domina a mente controla a forma como age, a forma como sente e a forma como valoriza e dá prioridade para as coisas. Então, a cosmovisão e como nós enxergamos a Deus, a nós mesmos, o mundo em que vivemos e o nosso propósito na vida é fundamental para a efetividade do discipulado, da vida com Deus e da nossa caminhada e da nossa jornada. E no século XVIII, o iluminismo, um movimento filosófico, se caracterizou pela luta contra toda a manifestação religiosa e afastou a igreja da influência do povo. Assim, a partir desse movimento, que teve os seus pontos positivos e negativos, a partir desse movimento, o homem passou a ser o centro de todas as coisas. E desse movimento surgem diversas ideologias, como o racionalismo, o empirismo e etc. E o fato que une todas essas ideologias que nos influenciam ainda hoje é que elas buscam encontrar respostas somente através da razão e desconsideram que existem coisas além do que os nossos olhos podem ver. E a filosofia que enfatiza a grandeza, a supremacia do ser humano é chamada de humanismo. Enquanto o cristianismo prega princípios eternos, o humanismo propõe princípios transitórios.
Enquanto o humanismo exalta o homem, o cristianismo exalta o Deus trino. E, infelizmente, filosofias, e em especial o humanismo, têm adentrado até mesmo dentro das nossas igrejas. Ao invés de pregações e de preocupações a respeito da vida de santidade, da vida de discipulado, pregações a respeito do ser de Deus e seus atributos, via de regra você recebe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, mensagens recheadas de humanismo, com 7 passos para a felicidade, 3 segredos para o sucesso e outras coisas que sempre têm o objetivo de colocar o homem no centro. E um historiador muito importante, americano cristão, faz essa distinção da seguinte forma: no cristianismo, a soberania do Deus Trino é o ponto de partida, e esse Deus fala através da sua palavra infalível. No humanismo, a soberania do homem e do Estado é o ponto de partida, e a palavra dos homens, da elite e da ciência, devem ser ouvidas. No cristianismo, devemos aceitar Deus como Ele é, o único Senhor. No humanismo, o homem é o seu próprio Deus, escolhendo ou determinando para si mesmo aquilo que constitui o bem ou o mal. No cristianismo, a palavra da verdade é Jesus. No humanismo, a verdade é pragmática e relativa. Enfim, o humanismo coloca o homem no centro. E a passagem que nós lemos hoje trata exatamente disso. A passagem de hoje, Gênesis 11, versículos de 1 a 9, vai trazer-nos um alerta sobre colocar o homem e a nós mesmos no centro de todas as coisas. E veremos ao longo da mensagem que Deus zomba de pessoas que vivem dessa forma. Deus zomba de pessoas que vivem apenas para si, embriagadas de si mesmas. Mas antes, precisamos entender em qual contexto o nosso texto está inserido. E para isso, eu quero te convidar a lembrar do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro das Escrituras, e do capítulo 1 ao capítulo 11, trata da história geral da humanidade. A partir do capítulo 12 até o capítulo 50, nós temos Deus propondo a salvação através de uma família, começando por Abraão, passando por Isaac e Jacó. Gênesis 11, versículos de 1 a 9, está no ápice da maldade humana, é o fundo do poço. O texto está inserido aqui para mostrar que uma vida de autonomia, uma vida de rebelião sem Deus, só conduz ao desastre. E de forma mais clara, nos capítulos de Gênesis, nesses capítulos iniciais, nós vemos que existem 2 gerações, 2 descendências. A primeira descendência é a da serpente, a descendência de Caim, que assassinou o seu irmão, Gênesis 4:8. A descendência da serpente é a dos homens de Noé, Gênesis 6:5, aqueles que viviam como se Deus não existisse. A semente da serpente é a semente de Cã, que desonrou seu pai e foi amaldiçoado. E dessa semente vem um homem chamado Nimrod. Por isso eu peço que você volte a algumas páginas na sua Bíblia para Gênesis no capítulo 10, versículo 9. Gênesis 10, versículo 9 a 11. O texto diz assim: foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Iraque, Acabe e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote-ir e Calã. Quem é essa figura que é o idealizador de Babel? Nimrod, que era bisneto de Noé e neto de Cã, aquele que foi amaldiçoado por Deus. E Nimrod buscava vingar-se de Deus a todo custo. Por isso, ele é a representação de Babel. Um homem que vive para si mesmo em constante inimizade com Deus. E a violência de Nimrod era tanta que, se você observar o versículo 11, Gênesis 10, 11, Nimrod foi um dos fundadores de Nínive, aquela cidade que o profeta menor Jonas teve medo de ir, por conta do seu patriotismo, do seu preconceito, mas também por conta da violência que Nimrod praticava. Era comum na cidade de Nínive os corpos estarem estendidos no centro e na entrada da cidade. Então Nimrod é o idealizador de Babel,
e é um homem usurpador, orgulhoso, arrogante. E ele, conforme o versículo 10 diz, deu princípio ao reino de Babel. Mas antes de entrarmos no nosso texto, também precisamos voltar para Gênesis 9, versículo 1. Gênesis 9, versículo 1, após a saída da arca, Noé faz o seguinte, Gênesis 9, 1. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A semente da serpente, a descendência da serpente, está buscando fazer uma grande cidade, quando a ordem de Deus era se espalhar por toda a terra, e isso é fundamental para nós compreendermos o texto dessa manhã. Mas ainda antes de entrarmos nele, existe algo muito curioso. Na literatura dos povos ao redor de Israel, nós temos diversos relatos históricos a respeito de uma tentativa de construção de uma grande torre. Entre os sumérios, entre os babilônios e entre os povos, nós temos uma literatura que tem semelhanças com esse relato. E como cremos que a palavra de Deus é inspirada, Deus inspirou homens santos para trazer a verdade a nós, isso também nos atesta que de fato esse foi um evento histórico que realmente aconteceu. E diante disso eu queria meditar com vocês no seguinte tema: altares ou cidades? Altares ou cidades? Vamos voltar para Gênesis 11? Gênesis 11, dos versículos 1 a 4, nós temos a arrogância humana, a expressão da autossuficiência. Esse texto, dos versículos 1 a 4, mostram que os homens se reuniram para construir uma grande cidade, uma grande torre, um grande reinado, com o objetivo de tornar, versículo 4, o seu próprio nome grande. E se você observar, no versículo 1, a linguagem era a mesma. A humanidade ainda desfrutava de certa paz, de harmonia. Mas a partir do versículo 2, o problema começa. Se você observar na sua Bíblia, sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Essa palavra habitaram dá a ideia de se fixar de forma permanente. Ou seja, em Gênesis 1:26 e Gênesis 9:1, Deus disse para a semente, para a descendência da aliança: vocês devem se espalhar. Mas aqui o contrário acontece. Eles querem se fixar, eles não querem se espalhar. Já nesse momento, nós vemos a rebelião, uma afronta à vontade de Deus descrita. Então aqui, enquanto a semente, a descendência da aliança deveria se espalhar e cumprir o mandato de Deus, esses homens estão unidos, mas unidos pela desobediência. E qualquer união baseada no pecado e na desobediência trará as suas consequências negativas, porque só existe bênção aonde há a palavra e a vontade do Senhor sendo prevalecida. E os homens decidiram se rebelar contra Deus. Se você observar o versículo 3, o plano está descrito: tijolos e betume, tijolos e argamassa, e eles começam a sua grande construção, com o objetivo de tornar o seu próprio nome grande. E o que constitui essa busca dos habitantes do reinado de Babel? Eles buscavam por autonomia, por definir as regras do jogo conforme eles entendiam, de viver uma vida distante de Deus e não levando em consideração aos mandamentos do Senhor. Versículo 4: tornemos célebre o nosso nome. Eles estavam preocupados com si mesmos, estavam preocupados com o seu legado, com a sua descendência, com a sua fama, a forma como os outros povos os enxergavam. E o que aconteceu? Será que eles ganharam esse nome poderoso, marcado na história? Não. Babel significa confusão, porque toda união baseada na desobediência, toda vida levada distante dos caminhos do Senhor, só trará consequências negativas. Mas a partir do versículo 5, se você observar na sua Bíblia, nós temos a intervenção de Deus. Será que Deus deixou essa situação por assim? Não.
Dos versículos 5 a 9, nós vemos Deus agindo sobre o povo e mostrando tanto aos homens daquela época quanto a nós que uma vida distante de Deus não vale a pena ser vivida. Deus e somente Ele é soberano e a vontade dEle sempre vai prevalecer e não a nossa. Por isso, há confusão a partir do versículo 5. Versículo 5, então desceu o Senhor. É curioso, não? Esse texto tem uma ironia. O autor, Moisés, inspirado pelo Espírito, ele coloca uma ironia no texto. Porque a torre era tão grande, mas tão grande, que Deus precisava descer para enxergar. Deus precisou descer, se ajoelhar, para enxergar a maior obra da humanidade. Curioso, não? E o texto continua, no versículo 6, dizendo que a maldade, a união baseada na desobediência e na maldade, não será frutífera. Versículo 7, existe algo também curioso. Se vocês observarem o versículo 3 na Bíblia de vocês, os homens dizem: vinde, façamos tijolos e queimemos-os bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. No versículo 7, nós temos uma reversão disso. Os homens dizem: vinde, façamos. Deus diz: vinde, desçamos e confundamos ali. Deus reverte aquela situação. Deus reverteu, porque sabia que o desígnio do coração daqueles homens era mau. Versículo 8. A confusão está posta, porque Deus dispersou eles pela superfície da terra, para cumprir os seus propósitos, descritos em Gênesis 1:26 e reforçados a Noé, que os homens deveriam se espalhar. E no versículo 9, nós temos o desfecho dessa história. Aqueles que gostariam de ter um grande nome, na verdade, receberam a vergonha. Eles receberam o nome de Babel, que significa confusão, baderna. Mas, irmãos, o que podemos aprender com esse relato? Que lições nós podemos tirar para a nossa vida, para a nossa jornada? Por que esse texto está aqui e como ele nos influencia e nos impacta ainda hoje? Queridos, Deus é soberano e não nós. Por mais que nós ouçamos a todo momento nas propagandas, nos filmes, naquilo que recebemos e consumimos, que nós somos o centro, que a nossa vontade não deve ser machucada, que os nossos desejos sempre devem ser cumpridos, não é assim. Nós não somos deuses. Somos criaturas. E graças a Deus por Cristo que somos filhos. Mas sempre precisamos relembrar que só existe um Deus trino. E não estamos nesse lugar. Os homens de Babel procuraram um grande nome, mas ganharam um nome vergonhoso. Eles buscaram a glória a si mesmos, mas foram humilhados. Por isso, é vital relembrar que existe um Deus, o Deus Trino, que é soberano, que está no controle da história e que os seus planos não podem ser frustrados. A maior das realizações humanas não pode conter a vontade de Deus. Deus decretou que os homens deveriam se espalhar, e os homens se espalharam, apesar desse contratempo. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Tiago 4:6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando vivemos a vida para nós mesmos, quando nos preocupamos demais conosco, Deus precisa descer dos seus altos céus para olhar a nossa pequena torre, porque Ele é soberano e não nós. Nós também podemos aprender, com base nesse relato, que a unidade verdadeira acontece debaixo da soberania de Deus e da vontade de Deus. Os homens buscam a unidade a qualquer custo, mas o que vemos no noticiário? Guerras, mais guerras, inimizades, um país polarizado, e não há paz, não há unidade. Porque unidade sem Deus é maldição. Unidade sem a graça de Deus não dará certo. O próprio Deus não vai permitir que isso aconteça. O versículo 4 deixa claro que os homens buscaram isso. E no versículo 6, Deus diz que isso não é bom. O texto diz:
Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Deus não abençoa a união baseada na desobediência. E isso não se aplica só aos relacionamentos. Se aplica a tudo na nossa vida. A nossa vida é uma vida completa, é um discipulado, é uma caminhada completa. Todas as áreas da nossa vida devem ser tocadas pela fé. E também aprendemos com esse texto que existem duas descendências. A semente, a descendência da serpente, que é marcada por Caim, que é marcada por Nimrod, mas também existe a descendência escolhida e a descendência que começa a partir de Sete. E eu queria destacar 3 personagens dessa descendência para mostrar o contraste entre os homens de Babel e a descendência escolhida por Deus. O primeiro homem é Enoque. Vamos voltar para Gênesis 5, 22. Gênesis capítulo 5, versículo 22. O texto diz: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Enoque andou com Deus. Diferente dos homens de Babel, que buscavam viver para si mesmos, a descendência eleita busca andar com Deus. Enoque teve um relacionamento profundo com Deus durante todos os dias da sua vida, e ele mesmo não conheceu a morte, mas foi levado aos céus. E vamos agora para Gênesis 8, versículo 20. Gênesis 8 e 20, outro personagem da descendência eleita é Noé. Gênesis 8, 20 diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Os patriarcas, a descendência eleita, eles são marcados por altares. Altares que são símbolo de dependência, de humildade e de reconhecimento de que há um Deus acima de nós. E por último, o personagem é Abraão, Gênesis 12. Gênesis 12, versículos de número 1 e 2. O texto diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Percebam que o versículo 2 deixa claro que quem exalta é Deus. Os homens de Babel queriam ter um grande nome, mas Deus decide engrandecer um nome, mas um nome de outra pessoa, de Abraão. Abraão que depois vai se tornar Abraão. Ou seja, nós até podemos receber prestígio, mas só se Deus desejar. Os homens de Babel buscaram um grande nome, mas Abraão, a descendência eleita, recebeu um grande nome. Também aprendemos com esse texto que existe uma diferença muito grande entre uma cidade e um altar, entre uma torre e entre um altar. Por isso é preciso voltar e pensar na nossa trajetória. O que nós mais construímos? Torres, cidades a nós mesmos ou altares a Deus? E daqui para frente, o que queremos construir? Cidades ou altares? Porque a paz verdadeira, a alegria, só vem da submissão à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Salmo 37, 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Irmãos, concluindo a mensagem, caminhando para o final nessa manhã, nós podemos ter metas, sonhos, planos, podemos ansiar por projetos, mas eles não podem ocupar o lugar de Deus. E nós não podemos nos enxergar como o centro de todas as coisas. Por mais que filosofias como o humanismo adentrem dentro dos nossos corações, dentro da igreja, a palavra de Deus mostra uma realidade completamente diferente. Por isso, os nossos desejos
pecaminosos não devem ser satisfeitos, eles devem ser mortificados diante de Deus. Por isso, os nossos sonhos, os nossos planos e projetos sempre devem ter um se antes. Se Deus quiser, se Deus permitir, porque Ele é soberano e não nós. Como a descendência eleita, como remidos por Cristo, temos a alegria de desfrutar dessa submissão. E a partir dessa submissão, realizar sim grandes coisas. O texto não é um convite à ociosidade, não é um convite à preguiça, não. O povo de Deus deve trabalhar, deve se desenvolver, deve ocupar lugares de destaque na sociedade, deve exercer a sua vocação com fidelidade, mas não com o objetivo de engrandecer a si mesmo, mas com o objetivo de glorificar o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que nós vamos construir daqui para frente? Cidades, torres ou altares. Cidades ou altares. Nós podemos ter os planos, mas sempre lembrando que Deus é o autor da história, é Ele quem controla todas as coisas e é Ele que está no centro de tudo. Provérbios 16:1, um texto muito conhecido diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Tiago 4:14-5 diz: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A nossa vida é uma vida marcada por altares, que simbolizam a nossa dependência e a nossa alegria da submissão. Encerrando, eu convido você a ir lá para o Novo Testamento, em Filipenses 2, versículos 5-11. Filipenses 2, 5-11, aqui nós temos o nome, que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 2, de 5-11. Nosso texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Existe um nome que merece todo o prestígio, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e esse nome é o nome do Senhor Jesus Cristo, não é o nosso. Existe alguém que está no centro, e esse alguém é o Rei do Universo, é Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas, e é a Ele que nós vivemos, é a Ele que nós nos devotamos. E graças a Deus, porque pela obra da cruz escrita nesse texto, nós somos libertos de viver para nós mesmos. Nós somos perdoados de todo orgulho e arrogância, e agora temos uma nova vida em Cristo. Vivemos a partir da aceitação de Deus e não mais para receber a aceitação de Deus. Em Cristo vivemos, estamos unidos com Ele, e a partir dEle podemos fazer o que quisermos, qualquer plano, qualquer projeto, mas para a glória de Deus e para exaltar o nome dEle. Eu e você, nós somos livres, mas livres para a submissão, porque onde há submissão, onde há o desejo de engrandecer o nome do Senhor, ali Deus ordena a sua bênção. Por isso vamos viver, vamos sonhar, vamos trabalhar, vamos nos desenvolver, sim, mas com o objetivo de exaltar o nome que está acima de todo nome. Desconfie de pessoas, de filosofias, de produtos, de coisas que você consome, que te levam a acreditar que você está no centro, que nós estamos no centro. Não estamos, não estamos. E isso é libertador. É libertador. Pertencer a si mesmo é um fardo, mas pertencer a Cristo é uma alegria maravilhosa.
Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus? Senhor, nesse momento queremos reconhecer, Pai, que muitas vezes buscamos torres, buscamos cidades e nos preocupamos demais conosco. Esquecemos que o Senhor está no centro de todas as coisas. E por isso queremos pedir perdão, Pai, quando pensamos demais em nós, quando achamos que somos muito importantes, Deus, para passar por dificuldades, por aflições. Esquecemos de que há um Deus trino, todo-poderoso, eterno e santo, que está no comando da história. Mas nessa manhã, fomos alertados, Pai, sobre o erro de viver para nós mesmos e de tornar o nosso nome grande. Mas queremos, Deus, reconhecer isso e pedir que o Senhor nos ajude a levar uma vida de dependência, uma vida marcada por altares, uma vida, Deus, de humildade perante o Senhor, uma vida que sabe que o Senhor é que prevalece, que o Senhor é quem está sentado no alto e sublime trono, e que a história segue o curso determinado por Ti. Por isso queremos, Deus, rogar que o Senhor nos dê a alegria da submissão, a alegria, Pai, de pertencer a Ti, a alegria, Deus, de não viver para nós mesmos, que o Senhor tire dos nossos ombros o fardo de achar que somos os mais importantes, e coloque em nós, Deus, o desejo de glorificar a Cristo. Obrigado, porque o Senhor nos resgatou dessa perdição. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.